Queria mandar um beijo pro Alexandre de Moraes, que parece que não para de falar de mim, então, ó. Beijo, querido. Tô aqui, guardando pacientemente a sua carta rogatória. Olavo é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Você imagina você ser... Tá tão doidão. Pô, eu não, hoje em dia praticamente não bebo mais, mas na época que eu bebia, porra, eu queria beber pra ficar tão doidão ao ponto de achar que a direita tá escolhendo o Flávio como candidato para perder de propósito. Imagina você ser um analista político e fazer uma análise dessa. Imagina o grau de desconexão, porque o Flávio caiu 3 pontos na margem de erro da pesquisa dos bancos. Não, e assim, vamos ser sinceros, vamos fazer análise, tá? Fatos. Pega, por exemplo, vou fazer uma comparação com 4 anos atrás. Como estava o Jair Bolsonaro em 2022, nesse mesmo momento? Comparem com o Flávio. Genial Quest, de 2 a 5 de junho de 2022, dava o Lula em uma vantagem de 22 pontos sobre o Jair Bolsonaro. 22 fucking pontos. Isso não é opinião. Isso aqui você pode ter a sua opinião que você quiser. Essa aqui é a pesquisa. Hoje a Quest dá 6 pontos de vantagem para o Lula. A Quest de junho de 2022 dava 22 pontos de vantagem para o Lula. No final das contas, o Lula teve 1,5. Poder Data, nas 2 pesquisas de junho, dava uma vantagem de, respectivamente, 10 e 17 pontos para o Lula. No Datafolha, Exame Ideia, 7 pontos. No Datafolha de junho de 2022, o Lula tinha fucking 23 pontos de vantagem em relação ao Bolsonaro. Ah, mas Paulo, tinha e perdeu. Eu falo, agora a diferença é de 6 pontos. Primeiro, a gente não sabe se perdeu. Perdeu segundo as maquininhas. Segundo, os resultados foram muito mais apertados do que as pesquisas traziam. As pesquisas davam 20, 23 pontos, a diferença foi de 1,5, 1,8. Se você for jogar a proporção, o Flávio vai ganhar, então, de 15 pontos de vantagem. Se as pesquisas errarem na mesma margem da última eleição, o Flávio vai ganhar com 15 pontos. Então a gente em 6 pontos de vantagem e tem nego dizendo a direita quer perder. Nós nunca tivemos um candidato tão bem posicionado nesse momento no ano de campanha eleitoral. E isso tudo, volto a dizer, com muito espaço para melhora dentro da campanha. Então, como dizia o Chapolin Colorado, palma, 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 não criamos cânico. Não criamos cânico. Eu sempre recorro, né? São Paulo diz, epístolas para os romanos. Porque tribulação produz o quê? Tribulação produz perseverança. Essa foi a passagem bíblica que eu li hoje de manhã. Todos os dias eu falei uma passagem, essa calhou aqui de casar com a pauta do programa. É uma das... Romanos 5, de 3 e 4. Você vai lá. Tribulação produz perseverança. Então tá num momento difícil, você tem que perseverar. Por quê? Porque aí depois que você aprende a perseverar, em vez de ter uma ejaculação precoce, aí você produz o quê? Um caráter aprovado. Ah, então beleza. Então antes de eu ter só consigo produzir um caráter aprovado depois que eu aprendo a perseverar na tribulação. E aí depois que eu tenho o caráter aprovado, aí eu passo a ter esperança. Esperança em quê? A esperança não é um otimismo. A esperança é a esperança de você esperar o que Deus tem programado e planejado para você. Então a gente precisa aprender com essas palavras para ver se a gente deixa de ser uma cultura onde tem um dia que a gente acredita e no outro desiste. Um mês e meio atrás eu estava aqui fazendo um programa dizendo o seguinte: olha, o perigo agora é achar o pessoal achar que já ganhou e não se movimentar. Um mês e meio atrás o clima era de já ganhou.
Aí eu falei, porra, o perigo é que a campanha do Flávio vai jogar parado. O que o Flávio fez? Jogou parado. E aí o que aconteceu? Eu falei também, virão problemas. Virão os problemas e vai estar todo mundo entrando em pânico. Não sei se vocês lembram desse programa. Tem um mês e meio. O Flávio estava na frente, Polimarket dando Flávio na frente, caos. Eu falei, ih. Aí o jornalista da imprensa me ligando, da Globo, falando assim, Paulo, acho que o teu candidato vai ganhar mesmo, hein? Putz, tá todo mundo aqui dando como certo. Faria Lima, Flávio sendo bem recebido, não sei o quê, todo mundo já ganhou. E eu falei, ih, caraca. Aí eu chegava nas reuniões com o pessoal da campanha, eu ouvia, não, o eleitor do Flávio tá garantido. Eu falava, ih, cacete. Não pode criar marola, vamos jogar parado porque o Flávio vai ganhar. Eu falo, Aí agora vieram as tribulações e entra todo mundo em pânico, como eu disse que ia acontecer. E qual é a realidade? Qual é a análise da realidade? Olha, a análise da realidade é o seguinte, o jogo tá rolando. Pode ganhar, pode perder, seja como for, eu garanto, tem uma coisa que eu garanto a vocês. Vai ser apertado. Vai ser apertado. As eleições hoje no mundo são polarizadas. O mundo tá polarizado. Foi assim nos Estados Unidos. Trump ganhou por quê? 2 pontos. Tá sendo assim na Colômbia. No Peru, se desse um espirro, mudava o resultado. Esse Keiko vai ganhar, mas o último programa que eu fiz, ela estava atrás, 9 mil votos. Agora está na frente, 32. Daqui a pouco, sei lá quantos. 32 mil votos. Então, sei lá, a única eleição que não é apertada é a do Bukele. Se o Flávio virar o Bukele, vai ser eleito com folga. Então, eleição é dureza, é isso mesmo. A gente está falando do comando do país mais importante do hemisfério sul. Se fosse fácil, qualquer um é presidente. O Lula perdeu 3 eleições antes de conseguir vencer pela primeira vez. Mas o cara teve perseverança. Não conseguiu desenvolver o caráter, mas pelo menos teve a perseverança. Então não adianta entrar em pânico. Né? Os analistas de ejaculação precoce. Queria mandar um beijo pro Alexandre de Moraes, que parece que não para de falar de mim, então, ó. Beijo, querido. Tô aqui, guardando pacientemente a sua carta rogatória, tá? Você me aguarda aí, porque vamos ver quem vai chegar primeiro. Se eu vou chegar em você ou você vai chegar em mim. Eu acho que você... Enfim. Eu acho que você vai se dar mal. Né? Pode ser que eu me dê mal, mas pode ser que você também se dê mal. Se você olhar o retrospecto no cenário internacional, a coisa não tá boa para você, né, Alexandre? Há alguns dias, depois da última edição do Paulo Figueiredo Show, a gente recebeu a notícia de que a Justiça da Itália barrou a extradição da Carla Zambelli. Mas não só barrou a extradição da Carla Zambelli, mas como deu uma espinafrada, uma esculhambada pública num ministro da Suprema Corte Brasileira, dizendo que o Alexandre de Moraes não poderia ter participado do julgamento, já que ele era ao mesmo tempo vítima e julgador. Algo básico em qualquer país que tenha leis. É exatamente o que está acontecendo, inclusive agora, nesse momento, no caso do julgamento do Eduardo Bolsonaro. Seja como for, essa negativa da Itália é um ponto final no caso da extradição da Carla Zambelli. E me deixa muito feliz de saber que a gente conseguiu chegar a esse resultado. Carla sofreu muito, passou muito tempo na prisão. Ela foi perseguida, ela foi abandonada inclusive pela direita, por muita gente que se dizia amigo. Não foi fácil, não. Eu gostaria de ter podido fazer mais. Mas quem vê essa vitória dos perseguidos pelo regime, muitas vezes, não se lembra do caminho que foi construído e percorrido para chegar a esse ponto. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece.
Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.